deixa esse canivete aí que ficou bonito essa imagem. Essa é a primeira. Essa é a primeira faca que eu fiz. Essa é a sua primeira? É, a minha primeira. Mas ela tá linda, cara. Meu, você é muito perfeccionista, viu? Ai, meu Deus do Se céu. essa é a sua primeira faca... Essa é a minha primeira faca. Levei horas pra fazer essa faquinha. Aí eu guardei ela toda tosca, toda torta, com folga. Que legal. Mas Bom, eu copiei ela de um canivete. Eu fiz um meu modelinho. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é uma coleção. Isso é essa coleção. Essa coleção começou com 4 anos e aí, nossa, tem... 4 anos de idade, Com 4 André. anos de idade eu ganhei meu primeiro canivete. Eu tenho ele, inclusive, aqui guardado. Quantos? Não, tem canivete de todos os lugares do mundo. Todas as... Vou separar aqui pra vocês. Meu, tem muita coisa, tem muita coisa. Foi assim que tudo começou, né? Foi assim que tudo começou, porque eu gostava da... tem uns pequenininhos, maiores, menores. Então, André, isso é sua coleção, porque usar mesmo, tem algum uso assim? De vez em quando você fala, não, tem que pegar aquele, porque só ele que vai fazer o serviço. Então, hoje eu só ando com faca, né? Canivete eu dei uma... Tá, faca porque você usa mais. Eu uso bem mais. Não estão todas aqui, mas tem grande maioria. Eu tenho um desse suíço aqui, com mais funções que esse. Estilo suíço. Eu uso até lá hoje, esse suíço eu uso até hoje, cara. Eu gosto, mas é que tem uns que eles tem tanta função que você precisa de um canivete para abrir o canivete. Então, se a sua unha não for fininha, né? Fica, né? É verdade. Então, aqui tem todos. Ó, e o primeiro, número 1 é esse aqui. Esse é o número 1. Esse foi o primeiro que você ganhou? O primeiro, é um alemão, antiguíssimo esse canivete. Você já é usou um Solid. muito? Não, isso aqui, meu pai, era do meu avô, que passou pro meu pai, que passou... E eu ganhei. Com 4 aninhos, meu pai falou, esse é seu, guarda com carinho. Não era pra descascar laranja, nem nada? Não, ele picava fumo. Agora, esse aqui, ó. Esse aqui foi do meu avô. E até um bom pouco tempo atrás, ele tá vendo? Ele não tá com a função de... Ainda tá. Eu preciso dar uma limpadinha nele. Como é que chama essa função? Não, é um canivete automático, né? É isso, então ele ainda funciona. Esse canivete ainda tinha, há alguns anos atrás, alguns resquícios de fumo de corda que ele fazia o cigarro de palha dele aqui. Tá todo meio desbeiçadinho, mas eu guardo com carinho. Isso aqui é uma relíquia da família. Que legal. Então, de verdade, esse são que era do meu pai. Os ancestrais. São os primeiros. E o resto foi vindo conforme vinham as pessoas viajando. Eu falei, pega um lá. Fiz alguns também. Alguns aqui, esses são seus? Alguns eu que fiz. André, vamos falar de você então. Um publicitário que saiu de São Paulo e quando chegou em São Francisco Xavier, né, que vocês vieram buscando mais qualidade de vida junto à natureza, se percebeu cuteleiro? Na verdade... Com mais vocação para ser cuteleiro do que publicitário. Eu sempre gostei de ferramenta, de caça, eu já tinha te dito. Eu, quando era pequeno, eu ia numa loja de caça e pesca em vez de ir para a loja de brinquedo. Então eu gostava sempre gostei de equipamento, Isso veio do meu pai e a coleção, né, sempre me trouxe isso, sempre no mato, pescando. E eu sempre tive a teoria, nunca tive a prática. Foi o dia que... Essa aqui eu fiz inclusive em São Paulo, não estava aqui. Foi em São Paulo. Você tinha um equipamento certinho? Não, que nem eu te falei. Tudo gambiarra adaptada. Não, assim, o robista mesmo, a pessoa que vai fazer uma faca, ela com uma churrasqueira, um aço de qualidade, uma lima, ela faz uma faca. Ela consegue fazer com o mínimo de equipamento. Agora, se você for já para um lado comercial, né, para você viver de cutelaria, para você trabalhar com isso, a barreira de entrada é enorme. Os equipamentos são caríssimos, aí já é outro mundo. Faz a mesma coisa, mas com a outra... É outro patamar, outro... Né, para você fazer uma faca manualmente mesmo, você leva dias. E não dá para você, né, comercialmente viver dessa forma. Então eu fiz essa escolha de começar, né, que nem eu fui fazendo as facas, até conseguir achar um nível mínimo para conseguir vender. Comecei a anunciar e foi indo.
Foi indo, os clientes foram confiando. E também você tem que construir um nome, né? Uhum. O nome Tem uma marca, o seu? Então, eu trabalhava com facas da terra, eu brinquei, porque lá eu desenterrava foice velha, lima, enxada. E é com esse material que você fazia faca? Com esse material que eu fazia a faca. E, lógico, né, com facas de desbaste. Desbaste você não usa o martelo, né? Você não faz o forjamento da faca. Sei. Você só desbasta ela. Né? No esmeril, assim? Como que era? Numa lixadeira, numa esmerilhadeira, você trabalha com o desbaste. E aí eu comecei a fazer só faquinhas de desbaste, facas da terra, e depois eu fui construindo o meu nome, né? Porque eu já tinha uma rede social que era pequenininha, depois foi crescendo, né? Foi aumentando. Aliás, vamos Instagram, André Piroli. André Piroli, Facebook André Piroli. Também. E aí eu comecei e não parei. Me apaixonei pela cutelaria e fazendo facas. Hoje eu já passei de 3.500 peças. Eu devo ter aí... Você falou que tem poucas aí, né, pra mostrar. Eu devo ter umas... Pra vender, ainda pronta entrega, não deve ter 4 peças. 4 peças. O resto, graças a Deus, né? Tudo vendido. Legal. Eu vou mostrar pra vocês aí de onde... Uma das últimas, essa é a primeirinha, né? Ô André, eu imagino que cada uma desses canivetes, dessas facas, deve ter uma história, né? Com certeza. Você me mostrou os 4 primeiros aí, né? Os 4 primeiros. E eu vejo que, por exemplo, esse aqui tem capa. Você não é muito das capas, né? Não. Então, essa aqui é uma capinha... Então, você não é das capas, você é do canivete. Não, sou do canivete. Né? As bainhas, eu tirei todas porque o volume ia ser um negócio, imagina. Então, mas ela tem bainha para todos? Dos canivetes não. Canivetes não, das facas sim. As facas todas saem com bainha. Todas eu tenho que fazer bainha. Tá. Todas eu faço. Inclusive eu tô com duas aqui. Eu tinha percebido. Com uma e com duas. Essa aqui é de uma faca. Essa é da Lida, tá? Então ela tá bem. Isso aqui foi uma faca de... um discão de arado. Uma faca que eu fiz, que eu uso para churrasco, para cortar couro, bater galho, eu faço tudo com ela. Cortar um cacho de banana às vezes também. Disco de arado é um aço espetacular. É. O melhor aço que tem, qual é? Não, na verdade assim, não existe o melhor aço, existe o aço bom para. Né? Isso, então você tem uma linha de aço, vamos chamar assim, no Brasil... Tem regiões, por exemplo, a linha agrícola. Então você tem disco de arado, disco de plantadeira. Então você tem uma parte no Brasil que trabalha, que é uma região que tem muita plantação, então eles têm muita abundância de disco de arado. Eu vejo gente... Então quebra e acaba vai jogando. Então você tem uma parte do Brasil que tem uma abundância nesse tipo de material e você tem a linha automotiva. Isso eu estou falando de reciclado, as tá? molas, né? Isso. Então você tem uma parte mais sul-sudeste que é bem fácil você encontrar mola de carro, tudo que é eixo de direção, então tudo de aço carbono, né? Aço de alto carbono. E você tem uma parte do Brasil que você trabalha com a linha agrícola que também é bem, mas isso depende de região. Aqui onde a gente está, aparecer um disco de arado é quase um achado. Que as pessoas usam para fazer tacho, para fazer pira de fogueira. Então é bem disputado aqui. Agora a linha automotiva, em qualquer ferro velho você encontra um. Então tá mais fácil achar nos ferro nessa velhos. Parte do Brasil, sim, a linha automotiva você tem uma abundância maior de material para utilizar. Inclusive as vans que trazem os meus filhos, eles me conhecem, eles me dão, porque aqui quebra muito, né? A área rural. Aqui tem muito quebra-mola. Eu tenho muita mola. Então o material é farto. Né? Mas com o tempo eu tive que partir pro virgem também. Então eu tive que... Sim, comprar novo. Eu tive que comprar novo, porque alguns clientes pedem. Eu gosto de reciclar. Reciclar pra mim porque quando eu vejo a transformação de um aço, nossa, eu fico muito feliz. Mas eu tenho que também tem o aço virgem, aço certificado, que vem da siderúrgica. E aí tem vários tipos, né? A gama de aço Então tem um aço específico para bater, para você ir para o meio do mato, facão. Um aço mais específico para corte. Então eu vou adaptando cada tipo de aço para cada função de faca.
Mas como que você identifica? Chega uma peça, por exemplo, aí, de um disco de arado, por exemplo. Como é que você sabe a vocação dela? Que pode ser? Então existem alguns testes. Então, primeiro você tem que fazer teste. Não é qualquer aço, porque a gente chama de aço doce. Aço doce é o aço que tem baixo teor de carbono. Bom, o primeiro teste é o teste da lima. É mais fácil, mais fácil. Você pega uma lima. Se a lima começou a comer muito fácil, você já vê que é um aço doce, é um aço mole e não serve para faca. Vamos dizer que eu pego uma barra toda enferrujada, que eu não sei que aço que é. Primeiro teste é o da lima. Se a lima começou a comer com facilidade, e o barulho, você escuta o barulho. Tá. Você faz, eu vou te mostrar depois um aço temperado e um aço que não está temperado. Você escuta o barulho da lima, aí você fala, esse aço é temperado. Tá, quando canta mais alto, será assim? Isso, quando é meio xoxo... Isso, é um barulho agudo, você vai sentir a sutilidade no ar. Depois você pode fazer um teste de forja. O que é? Você pega um pedaço de aço, joga na forja, tempera. Eu faço a têmpera no diesel. No óleo diesel. Tá. Tem vários tipos. Tem na água, que eu não gosto. O óleo queimado. Eu gosto do óleo diesel porque ele tem uma viscosidade nem tanto para o óleo queimado e nem tanto para a água. Tá. A água seria o resfriamento mais rápido, mas o risco de quebrar ela ficar é bem maior. O óleo diesel ele é inflamável, então tem que tomar cuidado. Então tem muito acidente com óleo diesel porque as pessoas às vezes o recipiente não está bem ancorado, pode cair, pegar fogo, então é perigoso. Mas não por jogar a... Não, porque ele inflama mesmo. Mas ele inflama com o objeto incandescente? Sim, o aço, o óleo diesel é perigoso. Tem que saber a temperatura certinho. Não é nem a temperatura, é mesmo o cuidado do recipiente. Então o recipiente tem que ser um recipiente legal. Eu uso um cilindro de extintor. Eu cortei um cilindro de extintor e eu faço a têmpera no cilindro de extintor. Então tem gente que usa uma lata velha, tem gente que cada um usa um, mas com óleo diesel o cuidado é você ancorar ele direitinho para ele não tombar. Tá. E aí você faz o teste e pega na morsa, depois de temperado, aí você dá uma porradinha. Se ele quebrou, é um aço bom. Se ele entortou, é mole. É mole. Aí não serve para faca. Que legal. Porque um aço mole, você vai bater um osso e ela não vai pegar têmpera, vai ficar cheio de dente. Então, tá certo. Esse é um dos testes mais simples de você fazer para você descobrir que tipo de aço que é, se ele é bom ou não. Deixa eu pegar algumas peças. Antes eu queria te perguntar uma coisa, porque eu tô vendo esse aqui é um metro, né? Isso também é um canivete? Não. Se chama Butterfly. Ah, não, esse aqui é um multiuso, é um... Ah, tem alicate. Tá vendo? Alicate. Mas esse é mais simplesinho. Não tem canivete? Tem aqui do lado. Esse é simplesinho, esse é um chinesinho. Vai ter um monte de coisa aí. Né? Não, mas porque tem uma marca desse canivete que é caríssimo. Isso aqui é uma fortuna. Esse eu falo simples porque é uma marca chinesinha, não é tanto... Ele pode arrebentar. Ele não... Não que ele pode arrebentar, é um aço que não tem tanta qualidade. Aí você pega, por exemplo, esse aqui esse é um Nieto, é um italiano. Esse tem mais qualidade. Isso aqui é você primeiro. Só no... Não, é outro nível. Esse é um Joker, que é um espanhol. Também tem uma qualidade incrível. Esses canivetes são de altíssima qualidade. Tinha um outro aí que eu tinha visto que era diferente, acho que é um que parecia uma caneta. Esse chama lã. Esse é um aço também cirúrgico, é muito bacana. É um canivete. Esse parece até um bisturi, né? É um estilo bisturi. A dificuldade dele é que quando ele trava, ele travou. Para você fechar, você tem que pegar outro canivete para poder fechar. Então ele não é muito prático. Tá, porque a mola dele é bem... A mola dele tem um outro também da lã aí em algum lugar, que é o mesmo estilo. Cara, isso aqui é de barbeiro? É um navalhete. Navalha. Não, navalhete. Navalhete, navalhete tem. Porque assim, navalha, ó, eu fiz uma navalha. Cadê a navalha? Isso aqui eu que fiz. Isso é uma navalha. Navalhete é a lâmina menor? Não. A navalha, isso aqui eu que fiz. A navalha, ela é um objeto único, né? Um aço único que você afia. Só que isso foi proibido. Você não pode encontrar num barbeiro uma navalha. Navalha é proibido. O que você encontra no barbeiro é um navalhete, que é você usa a gilete descartável. Entendi. Entendeu? Porque o outro pode se transformar numa arma muito facilmente? Não, por causa de higiene mesmo. Você se corta. Então entendi. O barbeiro antigamente só usava navalha. Sim. Né?
Hoje em dia é proibido. Vocês Questão têm que de usar... higiene, asepsia. Asepsia, tem que ter todo um... Então você usa a lâmina descartável no navalete. Então isso chama-se navalete. Esse sim, você pode usar. Esse todo barbeiro usa, né? Agora esse aqui não. Esse aqui você tem o seu uso pessoal, vamos chamar assim. Tá certo. Aí você pode usar. Esse é o que fiz, inclusive. Tá meio judiadinho aqui. Foi um dos primeiros também. Foi um dos primeiros que eu fiz. Você ia mostrar alguma coisa lá atrás? Deixa eu pegar algumas facas. Você vai trazer? Ver. Tá bom. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu As guardar facas. aqui. Eu sempre ando... essa aqui. E facão você faz também? Facão, machado, machadinho. Essa aqui é meu que xodózinho. Que é isso, cara? Ah, pra que servem essas facas curvas, bicho? Eu vejo isso, acho até bonito, mas eu não sei a Bom, função. primeiro é o seguinte, é a ergonomia dela. A ergonomia de uma... Isso chama-se faca tipo EDC. EDC é uma sigla em inglês, chama Everyday Care, para você carregar todo dia, né? Primeiro que ela substitui um canivete, com a função de ser muito mais resistente, né? Então é uma faca que... Mais grossa a lâmina? Não. Independente da espessura da faca, é o tamanho. Então, até 16 centímetros, você considera uma faca EDC, uma faca de uso velado. Ou seja, uma faca que você pode usar no cinto, você usa ela de porte veladinho... Esconde melhor? Esconde melhor. Por exemplo, na legislação, não existe uma regra, né, específica para lâmina. Aquela famosa lei dos 4 dedos, lembra? Aquela coisa antiga. Sei. Isso é uma lei municipal do Rio. Tá, mas que todo mundo repete. Que todo mundo repete porque não conhece. Então isso é uma lei lá dos anos 40, 50, que você não pode, né, ter uma certa limitação de tamanho de lâmina. Mas não existe no Brasil uma legislação específica para lâminas. O que existe, eu sempre digo, é a interpretação do policial. Então, por exemplo, você vai numa abordagem policial, se eu, por exemplo, eu estou no meio urbano, eu estou no meio rural. É normal você ver gente andando a cavalo com um facão. Mas no meio urbano não. Você não vai andar, né? Num shopping com uma faca desse tamanho. Então, o uso velado de uma lâmina é para isso, é para que você não pode ostentar. Então não pode ser ostentar, não. Ser ostensivo. O uso ostensivo de uma lâmina, na interpretação do policial, é uma agressão. Então você não pode. Até quem tem porte de arma, tudo, você não pode. Você tem que ser velado, não pode nada aparecer. E a EDC é para isso. É uma faquinha que você usa para você descascar um fio. Eu uso para tudo aqui, né? Na roça é mais do que útil. E aí tem centenas de modelos, tem vários modelos, eu vou mostrar para vocês. Essa é do meu uso. Me fala, isso aqui, esse espaço aqui é para a mão poder ficar, isso, né? Ó, é pra mão. Pega nela para você sentir, olha a pega dela, que intuitiva verdade. Que ela é. Não, tá certo. Uma faquinha que encaixa na mão. Nossa, eu sou amoladinho. Tá bem amoladinho. Eu sou bem sinestésico em tudo que eu faço. Então eu gosto de sentir, pegar. E eu coloco isso nas minhas facas também. Eu testo, bato, vejo se não tá machucando. Porque eu faço como se fosse pra mim mesmo. Então é o meu gosto. Legal. Eu não sigo modinha. A primeira coisa que você vai perceber no meu trabalho é que eu não tenho... eu não sigo padrão. Eu gosto sempre de fazer diferente. Sempre. Eu vejo muita gente boa. O mercado hoje tem excelentes cuteleiros. O sul do país ali a cultura da cutelaria, a meca é lá, né? No sul do país. Mas eu vejo muita gente boa fazendo tudo igual. Muita coisa igual. Mais igual. Mesmo. Muita coisa. E eu gosto de criar. Eu venho da criação, né? Eu venho do marketing. Eu criava as peças. E eu trouxe isso para a cutelaria. Porque quem tiver uma dessa vai ser só essa, né? Então não tem igual, eu não faço igual. Mesmo o modelo, por exemplo, essa aqui é um modelo americano que eu dei uma caipirazada nela, vamos chamar assim. Então eu trouxe um modelo, perdão, um estilo de lâmina, mas eu procurei deixá-la da minha forma. Tá, eu tenho uma igual a essa,
Não é igual, é o mesmo modelo. Mas, cara, isso é em função do material que você encontra? Não. É do Aí seu minha momento, criação. do Não, seu sentimento? do que eu vou colocando. Eu da quero sua agora viagem. do meu estilo. Eu falo, ó, essa aqui eu consigo fazer esse estilo. Então, eu acho que isso é a criatividade, né, cara? Porque cada material vai conversar com você de um jeito diferente, né? É. E eu falo assim, tem as lendas, né? Ah, agora chegou na parte que eu Chegou, gosto. tem as lendas, por incrível que pareça. Como eu trabalho sozinho, né? Então, por exemplo, não é o calcanhar de Aquiles, mas é o desafio do meu trabalho, é o tempo. Porque assim, eu tenho peças que viram lendas que não saem de jeito nenhum. Eu tenho peças que já tá há meses para sair e eu não consigo. Ela sai na hora que ela tiver que sair. Uhum, ela manda. É incrível, mas é verdade. Eu sempre falo, quem manda é o aço. Ah, quanto tempo você faz uma faca? Aí eu falo, depende. Para cliente eu peço 20, 25 dias, um mês, 14 dias. E aí eu preparo toda a faca, chega na última, ela não quer sair. Eu tenho as lendas aqui, eu tenho acho que umas 5, 6 peças aqui que já estão há meses e eu vou lutando com ela vai até a hora que ela resolve sair. Escuta, você percebe alguma relação com seus processos interiores, com essas lendas? Total. É? Total. Opa. Total. Tem hora que ela me pega de um jeito e aí eu tenho que estar muito bem para poder fazer. Ah, ela tá te pedindo um centramento de repente? Ó, quem tá vendo isso fala, meu, isso aí é lorota. Não é não, gente. Eu tô te perguntando porque eu acho que tem tudo a ver mesmo. E tem hora que flui de um jeito. Que é mágico. Ela encaixa. Eu consigo fazer em um dia. Olha. Sabe? Ela vai dar tudo certo. Dá certo na têmpera, no desbaste, dá tudo funciona. Aí eu falo, como é que pode? É o mesmo processo, é o mesmo equipamento, é o mesmo cuteleiro, é o mesmo aço. É a lenda. Mas não é o mesmo momento. Não sai. Tem peça que realmente tá... E aí você tem que explicar pro cliente, né? Como é que você explica uma coisa dessa pro cliente? Você fala, ó, cidadão, infelizmente... Dá pra você esperar um pouco mais? Eu já estou na 4ª versão, eu falo a Mach 2, Mach 3, que nem eu... Já estou na 5ª versão da tua faca porque ela não sai. E é difícil às vezes explicar isso pra uma pessoa, né? Você não quer escolher outra aí, porque... Eu falo, às vezes demora, ó, o cliente ligou, falou, ó, e aí, cadê minha peça? Eu falo, ó, eu tô tentando trabalhar nela, né? Poxa, mas você já lançou umas 4, 5? Eu falo, eu sei, mas não vai, então... E não tem explicação, é só vivenciando mesmo pra você saber. Legal. Deixa eu pegar uma aqui. Vai lá. Eu tenho algumas aqui pra você... Depois nós vamos passear pelo maquinário. Aqui, como eu falei, ainda tem muita coisa e ainda não consegui nem ligar ainda. Não consegui ligar. Porque ainda tem um problema de rede aqui. Vou tirar algumas aqui pra vocês verem. Você vai pedir o trifásico ou não? Então, não vai. Pra mim aqui é impossível. É? Porque primeiro vem por debaixo da terra. O custo que vai vir lá do poste pra chegar até aqui, eu vou fazer a adaptação de inversores, né? Tem um inversor. Ó, isso aqui é um facão. Esse foi vendido faz 2 dias. Olha aqui, ó. Então você já tem dono. Já tem dono. Esse já tem dono. Esse vai pra Caçapava. As pessoas vêm buscar aqui? Como é que funciona? Não, eu despacho pelo correio. Despacho pelo correio? Despacho tudo pelo correio. Sem problemas? Sem problemas. Essa aqui também é dele, né? Ele fez eu fiz um combozinho. E ele... Eu gosto desses pequenininhos. Ah, eu adoro a faquinha pequenininha porque ela é super útil. Ágil. Eu adoro. Essa aqui também. Essa aqui vai viajar segunda-feira. Essas são a meia dúzia que você falou que tem aí? Não, né? Não, tenho... Não, essas já estão estão todas vendidas. Essa aqui vai pro Valci lá aqui de São Francisco. Ele tinha um facão antigo. E aí eu fiz uma faca pra ele. Bonita essa. Eu vou entregar daqui a pouquinho pra ele. Bonito esse modelo. Essa aqui é um modelo meio cozinha, meio chefe. Porque eu não consegui abrir muito a aba dela. Porque a modelo de chefe, ela não pode... A lâmina tem que ser mais pra baixo, né? Tá. Você não pode encostar. Mas era o que eu tinha do aço pra trabalhar. Então saiu esta peça. Vou pegar outra. Que legal. Eu acho que... Deixa eu ver. O que eu... Ó, então essas já estão todas. Essa também tá vendida. Eu vou abrir pra você ver.
Eu ponho ela, eu protejo ela no... Escuta, os cabos, Ah, como é que você arruma isso? a madeira, você diz? Também é madeira de reutilizada, não? Então, às vezes eu uso aqui, eu tenho mourão de cerca, Ah, é? eu tenho batente de porta, Olha. então eu uso... Você também, tipo... Isso aqui é muiracatiara, que é uma... Olha que lindo, gente. uns veios maravilhosos. Muiracatiara é linda. Ficou muito linda. Essa daqui é uma estilo cookie, chama. Também já está vendida. Ó, esta aqui é o mesmo princípio da minha. Uhum. Ó. Você deixa envolta num tipo de um plástico com óleo, é isso? Isso. Todas eu deixo porque aqui a gente tem uma umidade bem alta, radical, né? E aqui ainda eu estou terminando a bainha dela, por isso que ela está com a fita crepe. Porque a umidade aqui é forte demais, Ó, vou abrir essa Escuta, então, a madeira você falou que vai buscando por aí. Então, eu vou buscando em madeireiras, às vezes o pessoal me dá Descarte, cajarana, né? Eu vou só madeira de qualidade, né? E a, como fala, a bainha, como é que você arruma? A bainha também, o couro eu que faço. Ah, você faz também? A Sim, bainha? a Você bainha que faz? eu faço. Aqui, ó, tô preparando uma aqui, ó. Porque a bainha é outra coisa já, né? Cutelaria, assim, você precisa saber de aço, você precisa saber madeira, você precisa trabalhar com couro. Senão você não... Você Pra fazer o processo todo. Essa ainda tem acabamento para fazer. E o couro você compra em São Paulo, não? Não, aqui da região também. Jura? Tudo Mas daqui. Qual região? Aqui o pessoal... Então, tem um eles bicho que trazem morreu. os curtumes pra cá, tem alguns curtumes que... Não é bicho que morreu e ele seca? Não. Aqui tem algum pessoal que trabalha com couro dessa forma, mas é mais difícil. Sim. Porque tem todo um tratamento químico que tem que fazer no couro e tal. É. Mas vem da região, vem do sul de Minas, tem vários curtumes que abastecem aqui e eles trazem o couro aí, ó. Esse aqui é um clipezinho pra ela ficar... Colocar no cinto? Aí aqui vai ser lixado, né? Eu vou lixar também depois pra você ver o antes e o depois da bainha. Tá vendo? Aqui ela já tá colada. E agora é só dar o acabamento final. Essa é desse conjunto aqui, ela vem... Pô, cara, são muitos detalhes, né, que você tem a cutelaria parece ser simples, né? Agora eu estou Mas vendo que é um pouco mais complicado do que eu imaginei, Como cara. eu falei, você precisa saber de aço, você precisa saber de matemática. Matemática é fundamental também para geometria de fio. Você tem é algo bem complexo. Parece ser simples, mas é bem complexo. Você precisa saber o veio da madeira. Tá, então tem um lugar certo para você cortar. Com certeza. Ela precisa estar 100% plana para dar um acabamento legal. Então você tem que ter um equipamento, que nem eu te falei. Para você fazer uma peça, para você ter o seu hobby é uma coisa. Para você ter uma qualidade para você poder vender é outra. Você está comparando a primeira Tá com a vendo? quase última, né? Essa daqui foi mais recente. Então tem todo um processo de trabalho, né? Legal. Eu acabei de descobrir que eu não tenho nenhuma faca para vender. Tá tudo encomendado já. Essa aqui que eu vou tentar tentar colocar esse cabo aqui para você ver como é que vai ficar. Ver uma parte do processo. Uma parte do processo. Então, mas isso aí você já pegou uma lâmina de metal, né? Já peguei, já foi forjada, já foi desenhada, já foi dado a têmpera, a geometria de fio. Depois eu vou te mostrar um dos processos. Agora falta o cabo. Falta o cabo. E é esse que você vai mostrar? Isso. Então aqui já está a pinagem, né? Para você pôr os pinos, o passador de fiel, que é a famosa cordinha, né? O fielzinho para não cair. Então quem que vai para o mato precisa ter uma cordinha para não perder, né? Que às vezes sai da bainha, mas não... Pescador, tá vendo? Usa uma... Então eu costumo pôr... Passador de fiel? Chama passador de fiel. Fiel é a cordinha. Tá? E aí tem que ter um passadorzinho de fiel. Eu só não ponho faca de cozinha. Tá, porque não vai andar no mato, né? Supõe-se. A maioria das facas pro mato e faquinha que você precisa pôr, todas eu coloco um passadorzinho de fiel, que é o necessário para você não perder. Eu não gosto muito de usar no dia a dia porque enrosca muito. Também tem Às vezes isso, você vai, toda hora eu tô enroscando na parede, na porta. Escuta, pra pessoa usar essa bainha aí com uma faca, precisa ter um cinto? Ou pode ser? Não necessariamente. Não. Por exemplo, essa aqui tem um passador de cinto. Ó, vou tirar aqui pra você ver. Mas tem outros jeitos de prender. Sim, tem outro jeito. Ó, então isso aqui é um passador de cinto. A gente coloca, ela fica assim. Tem vários estilos, né, de bainha. Essa aqui, por exemplo, cadê a minha?
Essa aqui tem um clipe, ó. O clipe que eu uso é esse aqui, ó. Ah, que aí você esse não que é o precisa. clipe. Você não precisa. Ah, tá. Entendeu? E pode botar mais pra cima também. Você usa uma bermuda, você pode usar no. Ah, legal. Essa daqui, o clipe tá invertido. Essa aqui é pra você usar de porte velado. Então ela fica então, desta forma aqui, ó. Que legal. Fica por dentro. Se eu ponho o clipe ao contrário, ela fica por fora. Pra ficar pra E fora. aqui ela fica por dentro. Ah, legal esse pra invertido, eu gostei. Ele fica invertido. Essas facas, né? Não sei, vou fazer uma pergunta meio besta talvez. Imagina. Como é que você amola e afia isso? Então vamos lá. Porque eu acho que é importante isso, Claro, né? claro. Por exemplo, a faca que você tem na sua casa, a faca de comercialmente falando, ela é um processo que chama cookie. O que é cookie? Cookie é o biscoito, né? Cookie, a certo. tradução biscoito, mas é uma matriz, então, imagina uma chapa enorme e vem uma matriz e faz assim, ó, pum, Plá. plum, plum. Tipo, Então, cortando. cookie. Então, o estilo tá. é um cookie. Como se você fosse um fazer biscoito. biscoitinho na Isso. massa, né? Então, imagina uma máquina gigante, uma prensa gigante, ela vai cortando as chapas. Então, geralmente é uma faca mais fininha, né? E aí é um processo de têmpera industrial. A faca que você usa na sua casa, comercialmente, geralmente é assim. E a diferença da artesanal, o que é? Primeiro, a qualidade do aço. Então, você tem um aço de mais qualidade, que você pode escolher o tipo de faca que você quer. Vai fazer um teste individual daquela pedacinho. Então você começa, por exemplo, uma faca de churrasco, por exemplo. A minha faca de churrasco, essa faca aqui. Então, tá vendo? Essa aqui é uma geometria que a gente chama de... ela vem daqui até aqui. Então ela não é parcial flat. Ela vem tudo aqui. Isso aqui é a geometria. Se você der um zoom aqui, vamos dar. você vai pegar um triângulo aqui. Tá vendo esse triângulo? Tô vendo. Então ela vem da espessura que você quer deixar até a Vai pontinha, afilando. até o zero. Tá vendo? É o zero. Isso aqui sendo bem feito, né? Certinho. O que acontece? Você só vai chairar. Aquela chaira é a barrinha que você faz. Redonda. Isso. Você vai chairar. Eu nem uso chaira. Eu só uso couro. Ah, é? Eu vou te mostrar uma maquininha que eu inventei. Então aquilo ali é para acertar o fio. Depois que você tem uma faca com uma boa geometria bem feita, você não pode matar o fio. O que é matar o fio? Você pega uma pedra, aí você vai num ângulo. Aí do outro lado você faz outro ângulo. O que vai acontecendo? Ela sai do centro. Sai do centro. Então um ângulo fica mais para cá, um ângulo fica mais para cá. Pode crer. Por isso que se você não tiver experiência de Você amolação na faca. pedra, você mata o fio. Mata o fio. Matou o fio, você vai ter que fazer uma afiação mais radical. Ou seja, fazer de novo, voltar para isso. E aí não tem jeito, você vai chairando, você vai fazendo, ela nunca vai ter aquela amolaçãozinha bacana. Ela vai te dar uma amolação do caramba, né, bicho? Vai te Será amolar. que não vem daí? Vai te amolar. E é o que eu falo, a faca cega, né, o termo cego, com o fio, matou o fio, ela fica perigosa. E é um contrassenso, não é? Você fala, não, mas... Aparentemente sim. Por quê? Porque você tem que fazer força. E quando você faz força... Você arrebenta mais os tecidos? Você faz força, ela pode escorregar. É aí que o acidente acontece. Entendi. Tá. Você nunca corta a mão com uma faca bem amolada. Porque a faca bem amolada... Depois eu vou pegar um papel aqui para te mostrar. Ela é como se ela obedecesse mais seu movimento, né? Você tem um controle total do que você entendi. tá fazendo. E aí se você vai fazer força e se desvia do que tem que ser, ela vai te machucar. Agora tá aqui, eu tô perdido ainda tô perdido. Você tá chegando, né? Gente, ele faz um mês que ele tá nesse espaço, ele ainda tá se Tô adaptando. tentando achar minhas coisas. Não a repare Deixa muito. eu pegar aqui uma folhinha. Eu entendi o que você tá falando, viu, cara? Eu achei... agora eu entendi o que você tá falando. Então, por exemplo, toda vez que você vai utilizar... Já sei que você vai fazendo uma demonstração. Ó, isso aqui é de um... Vai para um cliente. Tá vendo? Opa! Olha só, cara. Uau! Gente do céu, que belezinha. Você tira um cabelinho. Cara do bobo. Então, isso aqui é uma amolação que você não precisa fazer força. Então, você vai cortar uma carne, você tá lá, um tomate, você não precisa fazer força.
Se a faca estiver sem um fio desse nível, você tem que fazer força. É aí que o acidente acontece. Aí todo mundo já me perguntou, você já se cortou com faca? Já tive acidente grave com faca. Mas sabe como? Uma faquinha de passar manteiga, abrindo um galão de água. Juro por Deus. Tá. Sabe o lacre do lacre? Você usou ele mais como alavanca do que outra coisa? E aí eu me cortei feio. Cortei feio. Então, a faca bem amolada, você não tem esse. Você não tem esse bem perigo. amolada e bem usada, né? Também, diga-se de passagem. O cara também já deve estar mais bagunçadinha. Não pode querer brincar, né? Couro com ela. Essa daqui já tá mais. Ó, eu vou até fazer uma demonstração pra você, ó. A minha, ela tá cortada, ó. Se você passar aqui, ó. Se você passar o dedo, sente? Ela tá amolada. É, mas a outra que eu passei a mão antes tava mais. Tava mais. Porque eu tava batendo, eu não matei o fio dela, ela está amolada. Mas ela não tá navalhada, né? Como o pessoal gosta, que ela, tá vendo, ó? Ela ainda agarra um pouquinho no papel, mas ela vai cortar. Eu vou passar lá no couro, pra você ver. No couro? No couro. Caramba! Ó, olha aqui, é a minha de uso, tá? Ontem eu bati, tinha um tronco ali, eu bati nela, então ela acaba não fazendo esse serviço aqui, ó, que é cortar esse papel, tá vendo? Ela corta, mas eu tenho que fazer força. Não é esse o objetivo. Eu vou passar lá no couro e aí você vai ver como ela vai ficar, ó. Ah, agora eu quero ver. Você quer ver? Ó. O couro, que é mole, couro, cara. Ó. Até a energia ainda tô meio... Ah, mas você vai passar no couro com velocidade. É um rebolo de couro que eu fiz. Ah, tá. Vou te mostrar. Mas isso pode ser feito numa tirinha de couro também. Também dá. Também dá. Deixa eu pegar a faca, fazer um teste na sua frente. Então lembrando, como eu já tinha explicado, tem a geometria feita, tá perfeita, tá certinho. A faca está amolada, mas ela não tá com aquele fiozinho navalha que a gente gosta. De cortar o papel, né? De cortar o papel. Né? Então, ó, de novo. Ó. Ela tá dando aquela agarrada aqui, mas ela corta. Mas ela não tá com aquela... Não tá igual a outra anterior. O que eu fiz? O que é isso aqui? Isso aqui é um motor de tanquinho. Que eu fiz. É um motor de tanquinho. O motor de tanquinho ele tem que ter força, né? Ele tem um torquezinho. Eu fiz uma adaptação no mandril invertido, tá vendo? Eu inverti o mandril. E isso aqui são pedaços de couro que vai sobrando das bainhas. Então você vai recortando o couro. Eu fiz uma bolachinha. Então eu pego um copo, você desenha, centraliza o furo. E aí eu uso uma cera. É uma cera diamantada que você compra. Diamantada? Ela tem microcristalzinhos aqui dentro. Então tem um segredo do microcristal. Também. Então tem ela é uma cera que é específica para fiação, baratinha. Ó, você compra aí, dura pra caramba. No meu caso eu compro umas barras maiores. Por isso que ela tá verde, o couro. É, por isso que o couro tá verde. E aí você liga, olha lá. Eu vou ligar o motor de tanquinho funcionando. Olha que da hora. Aí você passa a cera. Passou, tá vendo? E aí você vê o movimento. Ele tá rodando assim, né? Então eu jamais posso pôr a faca desse lado, porque senão ela volta no meu peito. Então eu trabalho com ela aqui, ó. Ó, eu simplesmente passo aqui, ó. O que eu faço? Passo de um lado, passo de outro. No caso do couro, eu não tenho que me preocupar muito com angulação. Por quê? Ele não tem um risco de abrasivo, ele não vai matar o fio, não vai nada, ele só está alinhando. Ó. Tá vendo? Criou-se. Então o que eu fiz? Nos microns, falando no micron, tá? Ou ele tá para um lado ou para o outro. O couro serve para alinhar ele. Agora eu vou tirar o excesso desse... Tá vendo? Dessa cerinha que ficou aqui. Ficou uma cerinha aí, né? Então vamos passar aqui no rebolinho de... Ó, tô tirando o excesso. Tá vendo? Tirou o excesso. Depois eu vou te mostrar, vou te dar uma dica de como você... descobre se a sua faca está amolada ou não.
Então, Tá vendo? Tirei. você tem vamos toda testar? essa parafernália, a pessoa que está em casa, como que ela vai fazer isso? Ah, antes? eu vou te mostrar. Tem? Vamos testar? Vamos testar. Será que Eu funcionou? ia botar minha mão, mas eu acho melhor se fazer no papel. Será? Putz, mudou, cara. Será que funcionou? Funcionou. Então, sem os microcristais de diamante não ia rolar, né? Ia. Também rola. Claro, eu facilito. O couro mesmo ele tem uma abrasividade. Sei, mas é Você não muito tem isso inferior aqui. do microcristais, não é não? Ela ajuda, potencializa. É. Você não tem isso aqui. Não tem um esmeril, não tem Isso. equipamento nenhum. Tô em casa. Pega um cinto. Pega um gancho de rede. Um cinto Vectex, é Cara, velho. eu já vi gente fazer isso em açougue. Você vê isso aí no pica-pau, barbeiro. né? Aquele filme do pica-pau que ele pega a navalha e faz assim. Exatamente, isso é pra assentar o fio. Cara, olha, eu vou te falar, eu não dava muita importância couro. pra isso. Eu, assim, quando se trata de afiação de faca, eu falo assim, se você tem uma faca bem feita, você tem que ir sempre do menos pro mais. Então, se você tem uma faca bem feitinha, não vai pôr ela na pedra, não vai. Tem gente que pega pedra de esmeril, nossa, destrói a faca. Pois é. Ou aquela eu acho lenda que eu faria assim mesmo. Sabe aquela lenda do senhorzinho que passa na rua com um apitinho? E ele tem uma bicicletinha que ele vai fazendo assim, é um amolador de rua? Não, isso tinha quando eu morava em São Paulo, era assim. Era assim, ele acaba com a faca, ele destrói a faca. Porque ele vai colocar na pedra, a pedra vai riscar, não vai dar ângulo, vai ser Ele tinha uma gaitinha. uma gaitinha. Aí ele virava a bicicletinha Você viu ao isso em São contrário. Paulo também? Sim, eu sou dessa época. É. Ele virava a bicicleta ao contrário e ficava lá, ó, um pedalzinho, raspando. O que vai acontecer? Vai criar um monte de dente no fio, vai riscar a tua faca, vai Fora que ser pode aquele... ter tirado do centro ali também, né? Você tirou, você desalinhou essa geometria, chama geometria de fio. Você tirou a geometria, você acabou com a faca. Caramba. Então, depois que ela tá bem feitinha, um couro. Um couro, bicho. Couro. Eu não passei na chaira, você vê que eu não passei em lugar nenhum. Não. Por quê? Porque eu não matei o fio da faca. Esse é o importante. Peraí, agora, se você for passar num cinto de couro na sua casa, você vai ter que ficar um tempo mais longo do que esse. Mais tempo, né? Isso, mais tempo. Então estamos falando a mesma língua. Porque aqui já é vamos chamar, é um uso profissional, Sim, então eu uso rapidez, direto isso. Eu preciso ter agilidade. É. Mas isso aqui qualquer um pode fazer e colocar numa furadeira. Sim, também dá, né? Só que a furadeira, ela talvez tem que ficar bem Não, estabelecida. você tem que numa fixar morsa, ela, né? uma morcinha, fixar ela. É. Ou um próprio esmeril. Tá. Né? Legal. Mas é um equipamento simples e que, você viu, né? Escuta, uma faca de um ferro mais mole é a mesma coisa? Não existe ferro mais mole. Não? Não. Uau. Porque existe assim, existe o aço de o que é bom para faca? Você tem duas categorias basicamente, tá? Quem conhece me perdoa, que tem zilhões, mas vamos concentrar em duas. Carbono e inox. Tá. Isso é Ok? um genérico para a pessoa Carbono tem um leque gigantesco, inox tem um leque... Inox é inoxidável, ou seja, ele não... É um aço que tem uma capacidade de não oxidar. Então ele é inoxidável. Tá? Qual a diferença? O inoxidável, ele é uma faca mais esteticamente falando, ela tem aquele brilho. Tem o brilho, é. As facas de cozinha geralmente são de aço inox. Por quê? Porque elas usam contato direto com a água, usam todo dia. Então é aquela... Talheres são de aço inox. Né? Porém, que nem eu falo, tem o time de futebol, tem o time do carbono e tem o time do inox. O inox é lindo, maravilhoso, mas o que acontece? Você precisa ter uma afiação, você precisa saber afiar. É por isso que o pessoal fala que essas faquinhas que enferrujam, ela pega fio mais fácil, né? Faca boa é faca que enferruja. Porque aí pega o... Porque o carbono de alta qualidade, ele só precisa ser cuidado. Só isso. O que é o cuidado do inox? Lavou, sujou, lavou, secou. Isso aqui está brilhando, mas se eu colocar, por exemplo, numa cebola, numa carne, o sumo ácido, seja ele qual for, a própria mão. É inox, mas nem tanto assim, né? Não, o carbono, eu tô dizendo.
Ah, tá. O carbono ele mancha. Ele esteticamente, então às vezes tem gente que não gosta desse tipo de acabamento, rusticão. Gente que gosta de uma faca espelhadinha, lisona. Eu já, o meu estilo não é esse. Eu gosto de uma faca aqui pra usar. Senão você põe a faca na parede, né? Deixa só como decoração. Só pros outros verem. Faca é pra uso. Então, o inox, ele é bonito, esteticamente falando. É um aço mais duro. Por ele ter essa dureza maior, as pessoas não conseguem amolar em casa. Sim, é. Então tem facas lindas, porém, ele usa um facãozinho da Tramontina para ir pro mato. Porque ele não vai usar a peça dele de marca, vamos Cara, eu estou tendo uma aula agora, viu? Eu já entendi. Já o carbono não. O carbono você consegue ter um nível de afiação, você com uma chaira, ou no meio do mato uma pedra. Você com uma pedra se amola. Se você tiver numa necessidade absurda de ter uma faca amolada, você com uma pedra você dá fio no... Agora, você tem que dosar a força que você coloca ali, né? Também. Mesmo aqui no couro, não? Não, no couro já não mais tem tranquilo. problema, é tranquilo. Não seria a força, seria o ângulo. O jeito. A forma. Até a chaira, se você colocar você mata o fio na chaira. Você pode, se você passar muito angulado, você abaulou. Aham. Te dar uma dica de como você saber se a sua faca está amolada ou não. Para as mulheres, elas não vão gostar porque estraga um pouco a unha. Mas se você tem se você pega a sua faca e passa assim, ó, se ela agarrou, isso é de chefe, tá? Chefe de cozinha faz muito disso. Se ela agarrou, significa que ela está amolada. Tá vendo? Ela agarrou. Se ela deslizou. Se ela deslizou, significa que ela não está amolada. E o outro teste, que é um teste que precisa ter um olho um pouquinho mais clínico, você olha contra a luz. Se brilhou, se tiver algum ponto brilhante, significa que naquele ponto brilhante ela está cega. Tá. Ou seja, a luz está sendo refletida. Ou seja, existe uma abaulação ali. Isso a gente está falando micro, tá? Quase no quark da faca. Se ela tá escurinha, ela tá boa. Que interessante. Aí tem vários testes. O clássico é o do papel, né? O clássico é esse. O papelzinho levinho, mais fininho possível. Se ele passou e você conseguiu fazer isso aqui, ó. Tá amolado. Não precisa falar mais nada, né? É uma faca que tá bem amoladinha. Basicamente é isso. O aço tem centenas de tipos e aplicações. E aí vem das técnicas que você vai fazer. Por exemplo, faca para mato. Ela não pode estar muito dura. Como eu controlo isso? Na têmpera e no revenimento, que é o processo térmico da faca. Então, o aço precisa passar por um tratamento térmico, que vai desde recozimento, revenimento, têmpera. Todos esses são processos térmicos para você ter um aço de qualidade. Mas você fala que ela não pode estar muito dura porque você vai dar porrada e Isso. pode quebrar? Por exemplo, um aço, você pegou um aço virgem, por exemplo. Você fez o trabalho que você quis na faca, temperou. Quando ele sai da têmpera, e dependendo da temperatura que você coloca ela no óleo ou na água, enfim, no processo térmico, cada um faz o seu, o aço fica extremamente duro. O que é isso? Você está forjando uma faca, as moléculas estão se ajeitando. Tá? Quando você dá o choque, né, o choque de temperatura, elas se agrupam de uma forma e elas ficam extremamente quebradiços. O aço, se você deixar cair, dependendo do quebra. tipo, ele quebra que nem vidro, de tão duro que ele tá. Então, precisa ter uma maleabilidade, né? Isso. A faca para mato, ela não pode estar dura nesse nível. Porque você pode bater num galho e ela quebrar. Ela simplesmente quebrar e você no mato com uma faca quebrada. Né? Então, eu equaciono assim. Isso é o meu jeito, tá? Não estou dizendo que é certo, cada um tem o seu. Faca para mato, ela tem que ter uma têmpera seletiva, ou seja, mais durinha aqui, mais maleável aqui. Então, é chamado têmpera seletiva. Mas então como é que você dá isso, cara? Eu vou te mostrar, te mostro o processo que você faz. Basicamente é isso aqui, ó. É a mesma peça, ela tudo igual. Só que você... Então, por exemplo, eu vou mergulhar a faca. Eu posso dar têmpera seletiva com maçarico. Então eu pego só o maçarico só aqui. Tá, entendi. Tá? Ou
Eu posso dar têmpera seletiva, emborcando ela assim, só fazendo esse movimento no óleo, Entendi. deixando ele até aqui. Tá. Ou eu dou a têmpera integral, que é a que eu faço, e depois eu destempero o dorso. Tá. Então eu coloco água até aqui, não deixo a caloria avançar pro fio e destempero somente aqui. Então tem vários tipos de... Tá, né? tem vários jeitos de Aí, fazer obviamente, que hoje você já tem um equipamento que chama forno de temperatura controlada, que é tudo digital. isso. Uau. Aí tem Porque isso aí você ainda tá sonhando com ele só. isso aí, que nem eu falei, a barreira de entrada para quem quer comercialmente fazer é altíssima, é muito caro. Então, cara, mas eu preciso falar uma coisa pra você. Eu olhei os seus objetos, né? E eu gosto de coisa bonita. E eu achei que os seus objetos são bonitos. Eles têm uma personalidade. Então, assim, você mesmo que você faça artesanalmente, demore mais, você vai conseguir um valor maior se você buscar esse público, né? Que valoriza isso. Então, é assim, aí você se categoriza, vamos chamar assim. Isso é importante a pessoa entender que cada faca, ela se categoriza na faixa de preço, enfim. Então a gente tem facas hoje que são vendidas a 5, 10 mil reais. Uau! Tem facas de 40, 50, depende. Eu me categorizei num estilo de faca, que são facas full tang, ou seja, ela é com totais, né? Talinhas. Full tang, que a lâmina é uma peça só? É uma lâmina junto só. Com o que entra full no tang cabo. é um único corpo. Um único corpo. Né? Por que eu parti para esse estilo de faca? Porque nas minhas condições eu resolvi me especializar num tipo para oferecer um melhor. Porque tem gente que faz todos os tipos. E eu resolvi seguir uma fórmula, né? Então uma hora eu vou fazer uma faca mais sofisticada, que é o damasco, que são vários tipos de aço. Só que para fazer um aço damasco com o que eu tenho de equipamento, eu levaria 2 meses, 3 meses. Sim, aí não vale a pena, né? E aí eu acabo não sobrevivo dessa forma. Tá. Então, mas é um caminho, eu vou chegar lá. Né? Com equipamento, aí tem um martelete, tem uma prensa, mas são equipamentos mais caros. Uma hora eu chego lá. Então eu não estou queimando etapa, eu estou seguindo um plano, um plano de negócio, vamos chamar assim, para uma hora chegar ali. Mas eu prefiro fazer uma coisa bem feitinha, num processo, com o que você tem à com o que eu tenho à né? disposição, e depois eu vou melhorando conforme vai passando o tempo, a gente vai... Eu comecei com uma lixadeirinha, uma morcinha e uma furadeira. Você tem foto dessas coisas, esse tempo? Se Não tiver, tenho. você manda pra nós. Não tem, tenho, né? mas eu posso procurar. Se você achar, manda lá pelo zap. E eu comecei assim. Aí eu fui comprando as coisas, fui reinvestindo. A minha primeira forja foi com um negócio de leite. Sabe aquele galão de leite antigo? Tambor de leite? Tambor de leite. Sei. Com um pela-porco. Pela-porco? Sabe aquele maçaricão pela-porco? Sei. Você pelar o porco mesmo? Aquilo. Isso era sua forja? Era, minha forja era aquilo. Era o que eu tinha. Aqui em São Francisco? Aqui em São Francisco. E aí, uma esmerilhadeira e mais nada. Aí veio uma furadeira, eu comprei uma outra furadeira, veio parte de acabamento, e aí eu fui montando conforme... Tem muito ainda equipamento para comprar, mas não dá, né? Tem hora que você vai priorizando outras coisas. E aí foi indo, e eu cheguei num ponto que eu consigo fazer algumas peças. Antes eu fazia bem mais, né? Antes eu trabalhava porque até o nível de acabamento era diferente, era outro estilo de lâmina. Eu vendia uma faca mais baratinha, então eu conseguia fazer uma produção maior. Hoje já é uma coisa mais seletiva, então eu não consigo fazer tantas facas por semana. Mas tá saindo, né? Legal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A penúltima. Essa ainda está anunciada, só para você ver que ela tem todo um... Ela é bem diferente, o cabo dela. Você faz cabo de metal também, não? Já fiz alguns. Eu gosto de madeira, né? Eu também. Hoje tem tanto material, tem material sintético, tem os cabos de Celeron,
tem, que é uma Celeron. Celeron, chama micarta. Celeron é uma micarta industrial. O que é micarta? Basicamente é uma resina com tecido. Então você faz um sanduíche com tecido, com polímero, tem vários tipos de cabos. Hoje tem infinitos tipos de material, né? Mas eu sou apaixonado na tradição. Eu gosto da madeira, eu gosto de sentir o toque da madeira. Sim. Olha aqui. Isso é madeira? Madeira, só que é um trabalho, ele é todo... Tá. Eu faço um carving, chama. Carving. Um trabalho de entalhe na Entalhe. madeira, mas ó. Faquinha pra mato, levinha, mas boa de... E fica com um toque gostoso e fica com um grip. Grip é uma pegada boa. É, né? pra ela não escapar da sua mão, né? Então é legal esse estilo. É mesmo, porque isso aí, essa rugosidade, não sei como chama isso. Segura. Vamos lá. Olha aí, tá vendo? Você sente verdade. ela... Mas olha, eu vou falar um negócio assim, talvez você não vai gostar muito. Fica parecendo plástico. Perde, parece aquela coisa da... Ó, essa outra que tá na sua mão esquerda ali, ó. Essa é uma Dá pra eu ver que é mesclei, tá madeira. vendo? Madeira. Isso é legal, Tá vendo? ficou legal, né? Ó, o teste que eu te falei da Lima. A luz tá boa? Dá pra enxergar? Dá, tá perfeito. Então, beleza. Então, aqui é uma pecinha que já tá temperada, tá? Agora vai todo um acabamento aqui, enfim. O fio não tá zerado ainda, então ela não tem corte, porque ainda tem um processo, também tirar os riscos, limpar ela inteira. Mas aqui dá pra você entender o que é uma faca, o que é uma têmpera diferenciada e o barulho. Ó, então aqui no fio, ó. É uma lima boa, tá novinha, ó. Tá agarrando o dedo, ó. O barulho parece que é duro. Tá vendo? É um agudinho. É um agudinho, eu sinto agudinho. E aqui, ó. Esse é Tá mais... vendo? Ela tá agarrando aqui, ó. É. E aqui ela desliza Você e deu uma aqui ela têmpera agarra. diferente em cada pedaço? É isso? Então aqui ela tá dura e aqui ela tá mais molinha. Por quê? Que eu deixo, logicamente, que isso aqui é uma pecinha, isso aqui é uma neck knife, chama faca de pescoço. Ah, é? É. Isso aqui é dá pra quem vai no... pendurado? A bainha era um cordão. E esse cordão, você ir no mato, então você tem um facão, isso aqui é auxiliar pra você descascar uma laranja, ou cortar uma cordinha. Chama neck knife. Uau. Faca de pescoço. Por que eu uso isso? Geralmente, nas facas, no ricaço, o ricaço o que é? É o espaço que fica entre o cabo e a lâmina. Ali é onde só... Aqui, ó. Aqui é um ricaço, vai. É onde quebra. É onde mais sofre pressão. Ah. Então, se você tem uma têmpera muito dura aqui, na hora que você faz uma força, uma pressão, é ali que ele quebra. Tá. Então, o que eu faço? Eu costumo deixar aqui um pouco mais maleável, não mole, maleável, e aqui no fio mais duro. Então, aqui é um exemplo de têmpera seletiva, tá vendo? Tá. Olha esse barulhinho. E aqui, ó. É outro barulho. Muda tudo, ó. Aqui ela tá agarrando, ó. Aqui ela tá comendo, ó. Aí come. E aqui, ó, você pode fazer que ela não... Que interessante, Tá cara. vendo? Então, duro e mole. Na mesma faca. Mesmo sendo pequenininha assim, tá vendo? É um processo que dá pra você... Escuta, cabo de osso, você já pensou de fazer? Eu já fiz. Já fez? Já fiz de osso, já fiz de diversos... Osso que você encontra por aí? No açougue, a canela, né? A gente vai, corta, aí tem todo... Dá um trabalhão, porque você precisa alinhar ele, espaçar. Tem todo um processo que você tem que fazer. Tem que ver se tá também no jeito que você Aqui quer. é uma parte da... Tá bagunçado, lembra que eu te falei? Aqui não é uma sala de cirurgia, porque é pó, é heavy mesmo. Aqui o trabalho é pesado de verdade. As lixadeiras, né? Que são as lixadeiras de cinta, que são essas... Cara, você tem máquina pra caramba, hein, são lixadeiras. Furadeira, Isso aqui é... Morsa, tem tudo. Aqui é o sonho do cuteleiro iniciante, é ter uma dessa. Essa aí, o que é lixadeira de cinta? Lixadeira de cinta. É um equipamento bem caro. Aqui é uma adaptaçãozinha que eu faço. Aí, ó, pego uma esmerilhadeira, aí eu fiz uma adaptaçãozinha que eu uso as rotativas. São para quê? Para diminuir um pouco o custo também, que as lixas de cinta são bem caras. Bem mais caro. Por que você tem duas de cinta? Então, na verdade assim, eu comprei essa primeira. E senti que o mercado do aço ia mudar radicalmente. Isso foi em 2019.
para 2020, o aço ia aumentar muito. Então, depois de 3 meses eu comprei outra. Hoje em dia... Você ficou com medo da uma quebrar e você tem... Na verdade, assim, quem tem uma não tem nenhuma, né? Ah, então é isso, tá. Quem tem Deu uma algum não tem defeito, nenhuma. enquanto você conserta, você tem a E outra. aí foi assim, foi um período que eu falei, se eu vou investir porque e depois de 3 meses o aço explodiu o preço. O equipamento ficou caríssimo. Foi no começo da pandemia, né? Não, bem antes. Bem antes mesmo. É? O aço deu uma explosão de preço. E hoje é um equipamento caro pra caramba. É difícil você chegar fazendo faca para poder revestir num equipamento desse, não tem que fazer muita faca. E tem ali a parte para cortar madeira, a furadeira, uma mais parrudinha do que aquela lá, né? E aqui é a forjazinha. A forjazinha, que você fez isso aí. Não, essa aqui é comprada. É comprada? Essa é comprada, essa é comprada. A de baixo não, a de baixo é carvão. Ah, é carvão. É, carvão. Aqui caiu o escapamento do meu carro. Aqui é o escapamento do meu carro. Aqui são 2 rodas de carro emborcadas, né? Sim. Aí eu fiz um pé com vergalhão. Aqui eu coloco um soprador de ar e aqui vai o carvão. E escuta, mas você usa as duas? As duas. Depende Depende do tipo de estilo. serviço. Por exemplo, se eu vou fazer um forjamento mais bruto, o que é um forjamento mais bruto? Deixa eu pegar alguma peça para te mostrar. Ver se eu acho aqui um... O mais bruto é no carvão? Mais bruto tem que ser no carvão, porque o gás é caro. Ah. Ficaria horas e horas ali queimando o gás. Tá. Deixa eu ver se eu pego uma peça aqui mais... Escuta, isso aqui são as fitas que já estão algumas lixas, é. As lixas usadas. Ó, isso aqui é uma mola. Uma mola. Que eu uso, tá vendo? Aqui é uma mola. Esse é um aço Esse é um aço que chama 5160. É um aço de feixe, um feixe de mola, né? Uhum. Esse aqui provavelmente deve ser de caminhonete. Estilo Triton, L200, porque ele não é muito espesso. O de caminhão, os eixos mais grossos são bem mais grossos. Então a partir disso aqui, você escolhe o pedaço que você quer, o tamanho, vai para a forja, desentorta, né? Faz todo um trabalho deixando ela retinha. E aí você vai trabalhando na lâmina, no forjamento, no desenho que você deseja fazer na sua faca. O André, Oi? Eu não sei na Umbanda como que é, mas no Candomblé é Ogum que é o... Isso é Ogum. Então você... a forja de Ogum. Você é de Ogum, não? É assim, como é que é? Eu tenho... eu sou coroado para Xangô, né? Sou filho de Xangô. O meu orixá de achego é Ogum. Ah, tá. Pela minha data de nascimento é Oxalá. Então... Você tá com todos. É toda essa... Mas na outra forja estava escrito lá, Forja de Ogum. De Ogum. Forja de Ogum. Legal. Essa é a minha... isso aqui não tem jeito, já tá... Acho que já tá Já veio junto no DNA, né? Esse aqui um cliente deixou uma grosa. Olha que legal. Isso aqui é uma grosa antiga. Antiga, né, Antiga. Ele deixou... Falou, faz um desenho de uma faca aqui pra mim. Aí eu fiz um pequeno esboço aqui, né, do que vai ser. Então eu faço esse corte na esmerilhadeira mesmo, né? E aí depois vai pra forja. E aí eu vou fazendo... Você tem instrumento de precisão para dar o centro de tudo, sabe? Para alinhar o fio da faca, não? Como que você faz? Assim, ó. Esse é o seu instrumento de precisão? Jura? Não. O que eu faço? Eu passo uma... Eu vou mostrar pra você aqui. Você tem um paquímetro aí? Não. Nada disso? Não, medidor de altura é caro pra caramba. É no olho? Não é no olho, mas também eu não uso nada... Quer ver? Vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer Agora eu fiquei curioso, meu. Não. É mais simples do que você imagina. Ó, vamos tentar pegar uma... Você fez um molde aí, de repente? Aqui, ó. Uma caneta de marcação. Vamos chamar aqui, ó. Ó, você pinta.
No mercado tem aqueles pincéis, aquelas tintas caríssimas. Então, a gente vai dando uma adaptada, né? Pra uma realidade... Já entendi. Cadê? Tô achando que eu já sei como que é. Né? A gente tem que fazer isso no papel agora, né? Não. Não? Pintei. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não vou trabalhar aqui, só aqui, tá bom? Então, ó, pintei de azul, certo? Então, beleza. Aí eu venho aqui. É que eu não tô com nenhuma separada aqui, mas vamos... Opa! Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, mais facinho. Já complicou aqui na minha cabeça de novo. Vamos dizer... Puta, broca, cara. Olha essa broca? Que isso, meu. Uma broquinha. Essa aqui é uma broquinha de 4. Broquinha de vídeo ou de... Não importa. Não Essa importa. aqui é de aço rápido, tá? Eu só uso de aço rápido aqui. Vamos à tecnologia. Ó, você pega uma base reta, pode ser um mármore, alguma coisa. Você pega a sua broca, desde que ela esteja... E aí você vai fazer isso aqui, ó. Existe equipamento que faz isso, né? Aí você tem uma marcação, tá vendo? Pegou bem aqui porque ela tá mais grossa. Falhou. Deixa eu pegar uma broca maior pra você mostrar. No meio. Essa aqui vai pegar. Essa já pegou um pouquinho. Tá conseguindo enxergar as linhas? Tô. E aí eu vou desbastando, seguindo a linha. Na verdade você tem que pegar a broca exatamente centrada na espessura da lâmina. Eu entendi, você fez uma adaptação. Você pode... Esse riscador, na verdade, ele é algo... Tem que ser alguma coisa que coma o metal, né? Não, é só pra... pra tirar a tinta. É algo bem simples. É pra tirar a tinta. É só pra tirar a tinta. Aqui. Essa é a minha chave de mandril. Essa aqui tá maiorzinha, essa aqui acho que vai ficar mais centradinha. Vamos ver. Olha lá o risco central. Tá vendo? Ó, a primeirinha pegou bem aqui, a segunda, a terceira tá exatamente no centro. Tá dando pra enxergar? Deixa eu fazer no manual, porque nesse automático não reflete. Quer ir ali na luz? Não, agora deu. Tá vendo aqui? Tá, o risco tô vendo. centralizadinho? Sim, então. Agora você vai ter que ter mão firme pra seguir isso aí, né? Tem dois caminhos. Ou você vai na mão, ou você vai num jig. Isso aqui chama jig. Tá certo. Pra facilitar. Lembra que eu te falei? Robista, você vai na raça. Você vai fazendo. Agora, quando você tem um volume maior, você tem algo, então você usa um jig. Dá uma sofisticada. O jig, na verdade, são duas peças que você angula do jeito que você desejar. Aqui, agora sim. Não, agora ficou mais tranquilo na minha cabeça. Aí o que você faz? Você coloca o... parafuso ao contrário. E eu prendo ela. Eu já vou fazer um exemplo aqui pra você. Ó, o que eu faço? Eu pego um grampinho, prendo, e aí eu regulo qual é a altura que eu quero. Aí você vê, tem que vir certinho, tá vendo? Ela tem que ficar paralelo. Tá, legal. Aqui. Pronto, basicamente isso. No caso da grosa, o que eu vou fazer? Eu não vou subir muito. Na verdade, essa aqui eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, a linha de desbaste, ó. Então, eu venho aqui. Então, quanto mais para lá eu for, mais grau eu dou. Tá? Então, eu vou tirar o grau para que ela fique mais... Porque ela é uma faca muito pesada. Senão ela fica muito pesada. Muito pesada. Então, eu tenho que tirar material dela. Vamos lá. Ó, põe uma mesinha flat. Opa, primeiro a lixa. Essa aqui é uma lixa 120. Eu só uso... No desbaste, eu só uso duas granulações. Eu uso 60 e uso 120 só. Se fosse mesmo, teria que vir uma gama que vem desde 60 até 1.200, 2.000. Mas uma lixa é muito cara.
Então acaba no final das contas acaba encarecendo demais o seu produto, né? E lixa tem vida útil, né? Lógico, você consegue fazer uma... Ah, essa aqui já tá bem judiadinha. Você consegue, ó, essa aqui tá novinha, ó. Você ainda tá esperando para colocar. É, vamos lá. Tirar o máximo. Vamos até onde ela conseguir. Então aqui, ó, mesinha flat, ou seja, ela tem que estar 90 graus em relação ao desbaste para você trabalhar com o jig. Essa aqui ainda tem ângulo, eu consigo fazer, ela é mais sofisticada essa máquina, eu consigo fazer alguns movimentos com ela. Deixa eu ligar aqui, eu ainda não fiz uma ligação de verdade, eu ainda tô na extensãozinha, vira, tudo. Adaptações. Vamos lá. Agora seria legal, deixa eu ver, daí? Acho que daí tá bom. Eu posso ficar de lá também, não sei. Você que sabe. Não te atrapalha. Não, daí vai pegar o ângulo que você corta daqui pra cá, não tem problema. Eu acho que aqui é melhor. Nossa. Ela vai pra um lado e pro outro, né? Depende da... E aqui eu faço o controle de velocidade dela. Então eu vou aumentar. Como é uma faca de grosa, o cliente quer que apareça, né? Ah, ele quer que mostre. Ele quer que mostre. Então eu só tirei um pouquinho, tá vendo? Ó, só para dar uma... E agora eu vou fazer a angulação que eu quero. Então agora eu vou apertar ela para que ela deite e eu consiga um ângulo desejado, tá vendo? Então, logicamente, depois eu vou fazer isso com mais delicadeza, né? Tirando tudo, para que ela fique com um toque agradável. Agora eu já dei um ângulo que ela vai vir comendo até chegar no zero. Até onde que eu tenho que ir? Pra você entender? Até onde que eu tenho que ir? Eu não posso zerar ela agora. Tá. Eu tenho que chegar num ponto que eu ainda tenha material, porque quando vai para forja, o que que acontece? Quanto mais fino tiver, aonde ela esquentar, ela pode danificar o fio. Então eu tenho que ter mais material. Então eu vou chegar aí nos 1 milímetro, 1.1, eu deixo ela mais gordinha, aí vai para têmpera. Aí sim, depois tem o processo que é o refino. Aí é outro tipo de lixa, que aí eu vou só fazendo o acabamento. Então basicamente é isso, ó. A gente vai trabalhando até chegar num desenho legal, e aí depende do estilo de faca. Essa aqui eu quero deixar ela até aqui mais ou menos, ó. Então eu vou desbastar ela até aqui para aparecer, né, esse efeito, né, da lime, da grosa. O que era antigamente, de onde ela veio. Oriunda de uma faca de grosa antiguíssima. Isso aqui é um aço bravo. Esse aço é muito bom. Legal. Então, basicamente é isso. Vamos jogar uma na forja para você ver. Opa! Só pra gente... Aí é que se dá umas cenas bonitas, né? Aqui o que eu tenho? Eu tenho um desenho já de uma faca. Vou pegar uma pequenininha aqui que ainda tá... Deixa eu ver. Acho que essa vai dar um efeito legal. Essa vai dar um efeito legal. Então, ó. Eu já tenho é uma faca estilo Hunter, né? Tá pesada já é um material mais grosso. Mas é uma faca que já tem uma sinestesia legal, tem uma pega bacana, um recuo legal. Então ela precisa ser trabalhada. Então o que eu posso fazer daqui? Se eu só desbastar ela, ela já está alinhada, já está retinha, está certinha. Então teoricamente aqui é só o desbaste que vai seguir essa linha, porque ela já está inclusive limpa. Mas eu vou colocar na forja para demonstrar como a gente faz esse desbaste no forjamento também. Batendo? Batendo. Então eu pego a marreta e bato ela. Isso aqui só para te demonstrar. Se eu ficar batendo aqui, ela vai esticar. Ela vai esticar, né? Então eu pego um pouquinho da lâmina e um pouquinho da bigorna. Meu trilho que é uma bigorna. E aí eu vou fazendo esse batimento dessa forma. Então ela vai derrubando o aço para que facilite na hora do desbaste. Vamos lá.
Pra usar menos a lixa, né? Pra usar menos eu fico do outro lado? Né? Porque você vai melhor, ficar desse. porque aqui a caloria vai vir toda pra cá. Porque ela ainda está quente. Como ela está quente, ela ainda tem um molejo que você pode trabalhar nela. 2 cantoneirinhas resolve o assunto do empeno. Só deixar ela esfriar um pouquinho aí. Vamos ver. André, você ia fazer alguma coisa? Isso Não, que eu... só pra ver agora se ela alinhou mesmo, não se ela desalinhou. temperou. Ah, como assim? Você vai ver se... Alinhou. Tá alinhadinha e ela está bem reta. Um pouquinho de empenamento, porque eu demorei um pouquinho pra pôr aqui. Porque mas eu é fiquei um na assinho sua bem. frente. Isso aqui é uma lâmina de roçadeira. Uhum. Tá vendo? Mas ó, já está temperada. Como é que eu sei? Teste da lima. Então aqui tá vendo essas carepas? São as limalhas que vão saindo. A gente Isso é o sinal que está temperado? Não. Não? O sinal é o teste da lima agora. Ah, o sinal é o teste da lima. É o teste da lima. E aí vem o famoso teste, que é o... Opa! Barulhinho de aço duro. É isso? Vamos ver a traseira dela. O cabo. É outro barulho. Audível. Percebe-se, né? É perceptível. Então aqui você tem uma lâmina que está temperada. Ou seja, ela está com as moléculas totalmente duras. Para facas menores eu deixo mais dura, para facas maiores eu deixo mais mole. E agora vem o processo de revenimento. Revenimento consiste em você colocar ela numa temperatura controlada durante um certo período. Por que um certo período? Porque depende da espessura, do tipo de aço. Então, geralmente, 1 hora ou 45 minutos, 2 horas, 200, 150 graus. Um forninho, tem um forninho ali forninho elétrico. Você põe ela no forninho e deixa ela lá, ela fazendo esse processo de que ela vai voltando a molécula vai se reestruturando. Isso serve para dar durabilidade no aço, para você. Então precisa passar por esse processo também, para que ela tenha durabilidade, né? Tenha uma qualidade legal na faca. O André, você estava falando que quando você coloca aqui dentro, né, desse tubo que dá essa alta temperatura, a lâmina não pode acender. Acender isso quer dizer ficar como se fosse uma luzinha lá dentro? O que acontece? Então vamos lá. Você pegou um aço, que está quentíssimo esse aço. Então vamos lá. Um aço. Então você pegou um aço reciclado. Você tem que fazer um recozimento desse aço. O que é o recozimento? É você tirar a dureza que estava antes. Fez um recozimento, deixou ele alinhadinho, vai trabalhando. Depois, você tem que fazer uma normalização do aço. Qual que é a normalização? Aqui eu não fiz. Antes de temperar, você esquenta, deixa esfriar. Esquenta, deixa esfriar. Esquenta, deixa esfriar. Para ele ir acostumando. Isso, você vai acomodando as moléculas. A têmpera em si é a última fase, a hora que você vai lá, penúltima. Você vai lá, vai temperando. Chegou na temperatura, se ela acendeu, ou seja, você excedeu a temperatura que cada tipo de aço tem. Cada aço tem um tipo de temperatura para dar a têmpera. Lógico, eu não tenho um equipamento para testar isso aí. Então é tudo na experiência, você vai no olho mesmo. Tem que ir no olho. Temperou, esperou ela esfriar, aí você vai para o revenimento, que é a última parte do tratamento térmico.
que é para deixar o aço duro, mas não ao ponto de sofrer uma queda e quebrar, e fraturar ou fazer alguma coisa que você tira a durabilidade da sua peça. Então, mas se ele acendeu, pode... Queimou. Não, mas estragou? Você estragou a peça? Jogou fora. Ah, jogou fora. Jogou fora, não tem o que fazer. Uau. Cutelaria, assim, tem um pessoal que brinca que a cutelaria, cuteleiro não erra a faca, ele só faz faca menor. Porque geralmente Entendi, a ponta, joga fora o pedaço. a ponta acende que acende primeiro. Tá. Então você vai cortando. Mas não tem gambiarra. Não dá pra fazer gambiarra. Não. Não tem como eu mandar uma faca para um cliente com uma trinca, com chamado... Fica tipo podre, é isso? Não é que fica podre. Se você exceder a temperatura, dá um efeito que chama pele de sapo. Ela fica cheia de bolhas. Então, não esteticamente falando, mas o aço cria fissuras que você não tem como enxergar. Tá, e a qualidade está comprometida. Você só vai enxergar se você for na lida, bateu, quebrou. Submeter um esforço lá, né? Então cria-se fissuras internas. Na própria têmpera, se você excedeu a temperatura, na hora que você vai, ela pode dar um clique. Se ela fez um clique, você já era, perdeu. Esquece. Joga fora. Aí você perdeu, você fez desenho, você pegou aço, recoziu, fez todo um trabalho, na hora que você tá, pum, ela estoura. Então, um dos qualidades que você tem que trabalhar é desapego, né? Muito. Nossa, Chico, eu já fiz cada faca linda. Linda, que tava quase... sabe, aquilo vai te emocionando, você vai vendo, você vai... Quebra. Fala, você joga fora. Joga fora. Cabo também. Nossa, que ódio de cabo quando quebra a madeira. Você perde um maior tempão desenhando. Rachou a madeira, acabou. Joga fora. Não dá pra colar? Não tem gambiarra. não tem como. Legal. Né? Eu não aceitaria receber uma peça com uma gambiarra. Eu não aceitaria. Primeiro que você já ia identificar só de olhar, né? Na hora. Mas mesmo se eu fosse leigo, é chato, né? Claro. Não vale a pena. Beleza. Então eu não faço isso de jeito nenhum. Por isso que as lendas acabam criando lendas. Imagina, o cliente espera, faz uma encomenda, espera os seus 21 dias, 25 dias. Aí chegou a vez dele na fila, aí você vai fazer, não dá certo. Aí volta lá para trás. Aí você tenta, você é teimoso. Eu sou teimoso. E eu vou insistindo. Na segunda vez eu tenho que parar, eu já sei que não vai dar certo. Tá, é melhor você dar um tempo e voltar isso em outro momento. Vou para outro dia. Cadê minha faca? Eu falei, tá em produção. Não tem o que falar. É o humor do ferreiro, do cuteleiro. Não, o humor do aço mesmo. É o aço que... Mas interagindo com o seu, claro, né? Física quântica, né? Meu? Porque eu quero entregar tudo rapidinho, eu quero fazer o negócio funcionar. Mas tem hora que não vai. Não tem jeito. Legal. E aí você pega uma peça assim, às vezes eu peguei peça no final, sem clique, sem barulho nenhum, nada, tudo funcionando. Na hora que eu tô dando o último polimento, o que é isso aqui? Aí eu vou com a lupa, tá lá a rachadura. Bye bye. Joga fora. Aí o cliente, aí eu ligo, mando mensagem pro cliente, falo, tô despachando a tua faca amanhã. Só daqui 20 dias. Não mais. Imagina. É normal. Alguns entendem, outros ficam mais chateadinhos, mas é artesanal, não tem. É um processo que não tem. O controle é diferente, né? Então é algo único, é peça por peça, é faca por faca, até que esse é o estilo. Então eu acho que tem. Mas o mercado já está educado já. Sim, porque sabe que artesanal funciona assim, né? Sabe. Então quem compra sabe. O André, você tem alguém que está aprendendo com você? Você é aberto para isso? Então, aí é uma outra grande questão que segue o meu... você está num ambiente mais inóspito que existe. A cutelaria é o mais perigoso, que você lida com fogo, você lida com equipamentos pesados. E seu trabalho é artístico, né, também, né? Não, mas não é essa a questão. Então, primeiro é o seguinte, primeiro é o perigo. Aqui tudo é perigoso. Aqui nada pode ser... Vacilou aqui. Eu mesmo só tive um incidente grave na minha trajetória. Na lida aqui, né? Na lida que foi esse dedo aqui.
Tá vendo a ponta dele é meia... Tô vendo, parece uma bolha. Tem, Tá parece. vendo uma bolinha? Queimou? Não. Não é? Só que eu prendi num rebolo. Eu fui só aprender isso depois que eu me machuquei. Aqueles esmerilhos que você vê lá, que são os rebolos, na cutelaria, coifa. Coifa é aquela proteção. Não sei se você já viu. Ah, você Sabe já um vi. negócio de metal Fica assim? em volta, que tá. fica em volta. Na cutelaria aquilo ali é um perigo. Porque vai... Porque você entra. É. Então tudo sem coifa é a primeira coisa que você aprende depois que você se machuca, né? Ah, porque você começou a trabalhar com a coifa. Eu tava com a coifa e eu tava dando um acabamento numa peça e minha mão entrou no rebolo. Na hora que ela entrou, abriu, né? E eu ia pra uma... Tava tendo feira, era um sábado. Nunca vou me esquecer desse. Aí eu acabei enrolando a mão assim. Mas que bom que foi só o dedo, né, cara? Bom, só foi o dedo. Aí cheguei lá, o meu amigo, o Paulo, que é um irmão que também me acompanhou todo esse processo. Hoje ele está em São Paulo, mas ele estava aqui. Também fez muita faca comigo. E cheguei lá, ó. Aí quando eu fui ver... Então é perigoso, demanda de um certo cuidado. E eu tenho vontade de ensinar. Você tenho natural, vontade. Né? Mas assim, hoje o que me resguarda é perigoso. Então eu me sinto inseguro de trazer um aprendiz, por exemplo. Ainda mais se for um menor de idade, né, também. Poxa, e é uma profissão hoje que dá para você se manter, dá para você ter um futuro. Eu conheço, tem um monte de gente aqui em São Francisco, aqui na cidade, que desejaria aprender esse ofício, mas eu mesmo não me sinto seguro de trazer uma pessoa, trazer um adolescente, tá certo, porque é perigoso, né? Então eu não tenho esse respaldo. Gostaria de ter, mas eu tenho receio. Tô. Né? Abrir curso, fazer um open, uma vivência, entendeu? Eu quero né? fazer uma vivência, um dia trazer algumas pessoas para fazer a sua própria faca, que eu acho isso legal pra caramba, né? Você fazer a sua faca, você passar por esse processo, escolher um modelo, você trabalhar logicamente com né, supervisionado, a gente falando todos os processos, eu tenho essa vontade. Mas é aquilo, né? Por mais EPI que você tenha... sempre tem um inusitado aí. Tem, né? Não dá pra trabalhar de luva. Tá. Luva é aqui, ó. É a luva térmica, que é o único... Pra não Porque queimar, aqui, né? ó, você não tem sensibilidade nenhuma pra trabalhar com as peças. Tá Então você certo. tem que trabalhar com óculos, uma máscara, né, do pó. Eu sou meio teimoso, tem hora que eu não uso, né? Mas Elas precisa, que ficam né? bravas. Vixe, elas ficam bravas comigo. Mas tá certo, tá Tem certo. que usar, né? Porque você trabalha com pó de aço, pó de tudo quanto é jeito. Couro também, o couro faz uma sujeira. Vamos fazer aquele acabamento pra você ver? No couro? No couro. Ó, uma lixinha 660 é a primeira que eu uso. Um disquinho, uma esmerilhadeira que eu prendi aqui num suporte de uma lixadeira que a gente tem. Vou pegar ela lá. Você vai ver que bacana que fica. Quando a gente tem as ferramentinhas certas, hein? A coisa sai. Isso que eu te falei, né? Aí ficou um acabamento bonito, ficou uma faquinha, uma bainha bem acabada. Vamos ver se deu certo. Se a faca acabei? Vamos ver se funcionou. Aí eu vou tirar a proteção. Aí fica um resíduo de cola aqui, né? Aí eu dou uma... Tá. Eu passo no... Você só vai ver se ela veste, né? Antes... Cola o que é fita crepe? É fita crepe. Só para proteger a lâmina, né? Inclusive o teu dedo. Não se trabalha com a faca com o fio desprotegido, porque aqui ela já está afiada. Não aquele nível que eu te mostrei, que vai para cliente, mas a gente pode testar, para ver se ela tá ou não. Porque aqui ainda ficou um resíduo de cola. Ainda, ó, Tá razoável, né? tá. Ainda tá agarrando um pouquinho por causa da cola, né? Aqui é o mesmo modelo da que eu uso. Essa eu chamo ela de TDI. Aquela é diferente, tá vendo? Cada uma tem uma curvatura maior, outra maior. Essa aqui tem a texturinha.
que dá um estilo. Eu acho que deu, hein? Olha que bacana que fica. Parece um revolvinho mesmo, né? Por isso que eu falei, estilo coldre, né? E ela fica... Legal. O saque dela também tá bem legal. André, Oi? terminamos, né? É isso aí. É isso. Agradeço então você mostrar com paciência o seu processo aí. Eu que agradeço a Espero visita. que sirva para muita gente aprender ou de repente Assim, inspirar, né? O hobby tá para todos, né? Como eu te falei, já a parte comercial não é tão simples, tem um processo, mas eu vejo muita gente com quem eu encontro, os meus clientes mesmo falam, eu queria tanto fazer. Eu falo, faz. Não é. É, né? mas eles querem ter um mestre do lado, né? Não? O professor, né? O professor, o mestre. Hoje tem muito curso, inclusive online. Não sei se. Então, eu não online fiz. é meio esquisito, hein, meu? eu não sei. Eu não confiaria, não. Eu tenho. Minha mão é isso aqui. Tá vendo? É a lida mesmo. É que nem eu falo, alguns videozinhos que você vê na internet não é uma realidade. Tem gente que fala que dá pra fazer na faca na cozinha. Não dá. Não dá, né? Eu tive cliente que montou uma forja dentro do apartamento. Nossa! E equipamento top, só que ele nunca fez faca. Eu falei, olha, desculpa, não vai rolar, dentro de um quartinho não vai dar certo. Então, dá pra fazer. Quem gosta, tem gente que tem um pouco até de asco, né? Fala ver faca, lâmina, mas é algo que a gente usa todo dia. Sim. Todo santo dia você usa uma faca. Não importa se você gosta, tem medo ou não. A gente sempre fala que tudo que eu faço é pro bem, é para você ter um churrasco legal, para você ter uma faca. Não é faca para atacar ninguém, não é nada disso. Ela em si não é má, né? Nem boa. Ela é um instrumento que a humanidade tem há milênios, né? E hoje ela pode ser feita com carinho. E eu faço isso aqui como se fosse para o meu uso. Então todas que eu já fiz e todas que estão aqui que eu vou fazer ainda, espero que bastante, é como se fosse para mim. Por isso que talvez este seja o meu diferencial. Vende porque todas já foram. Mas eu lembro de cada uma com muito carinho. Né? Eu lembro. Já me falaram, por que você não assina, né? Isso é uma polêmica do meu trabalho. Todo mundo pergunta, por que você não assina as tuas facas? Porque elas não são para mim, não são minhas. Então, eu acho que cada uma tem o seu dono, cada uma vai ter o seu propósito. Elas vão ficar e eu vou embora, tenho certeza. Tem muitas aqui que vão durar gerações e eu vou embora, mas tá aí. Estão viajando aí pelo Brasilzão e pelo mundo também. Legal. Já tem faca fora aí do país. Isso é gratificante, você ter um trabalho que ser reconhecido por isso. Eu acho que essa é uma das minhas paixões. Que bom que eu estou conseguindo fazer. Que bom que eu estou conseguindo. Só isso que eu... Fazer o que gosta. Legal. André, quem quiser ver mais, então no Instagram, André Piroli, a gente vai botar de novo. André Piroli, no Facebook também tem todo o meu trabalho lá, tá postulado lá, tem mais de 2.000 no Facebook, no Insta deve ter umas 800 TPS, tem bastante coisa. E lá no direct tem meu WhatsApp. Legal, o contato. Também, encomendas e todo dia eu lanço alguma coisa, todo dia. Quando eu consigo, quando ela não empaca, né? Então tem gente que só trabalha por encomenda e tem gente que faz só faca autoral, assim, vai fazendo e vai vendendo. Eu mesclo, então eu tenho as encomendas e vou de vez em quando colocando algumas para alguns lançamentos para vender. Legal. E é isso aí, tem meu site também, é o piroli.com.br, meu sobrenome, também depois eu te mando. Com L só? Com L só, Piroli. Tem uma lojinha virtual lá, que tem as facas que estão à pronta entrega para poderem serem vendidas. Beleza. E é isso. Obrigado, André. Obrigado, gratidão. Valeu. Valeu.